Sejam muito bem-vindos a mais um módulo do nosso curso Formação para Casais. Esse módulo aqui, agora, é aquele momento em tirar as crianças da sala e as esposas também. Esse é aquele momento em que eu quero falar a vocês, homens. Esse é o módulo de formação da masculinidade. Eu queria falar um pouquinho sobre, de fato, como ser homem. Nossa, Jorge, mas não é muito pretensioso você achar que deve chegar e ensinar a gente como ser homem, assim? Presta atenção. O que eu vou ensinar aqui para vocês é algo do ponto de vista, sobretudo, simbólico. Eu vou ensinar para vocês os símbolos que mexem com o cérebro feminino, que fazem com que a mulher perceba diante dela um homem. Isso é fundamental. Prestem bastante atenção que eu vou ensinar para vocês. Existem, antes de tudo, volto a dizer, eu preciso fazer uma pequena explanação sobre o que de fato é simbólica. Símbolos. Significa, símbolos é aquilo que é atirado junto. O símbolo é aquilo que vem uma espécie de mensagem subliminar com aquilo que nós fazemos, dizemos, vestimos. A forma com que nós nos portamos. Tudo isso carrega em si um símbolo. A partir do momento que eu acendo um charuto para gravar um curso, consciente ou inconscientemente, eu estou utilizando de um símbolo. Da mesma forma, a roupa que eu utilizo, um blazer, um corte de cabelo, uma barba, o tom de voz, as palavras que eu utilizo, sejam elas mais polidas, sejam elas mais esdrúxulas. Eu poderia falar de uma forma mais roceira, de um jeito mais tosco, se eu tentasse acertar um público mais específico, de um jeito mais tonto. Ou se eu precisasse acertar, ainda que consciente ou inconscientemente, a percepção de alguém mais fino, mais polido. Era necessário usar palavras mais rebuscadas, de alguma maneira, um vocabulário um tanto mais elaborado. Tudo isso são símbolos. Tudo isso são símbolos. É um conjunto de mensagens subliminares que você envia, que você manda à cabeça daquele que ouve, daquele que toca, daquele que cheira, daquele que olha. E quando a gente fala sobre o de fato ser homem, o aspecto da masculinidade, ele começa no aspecto simbólico. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é sobre o aspecto simbólico do ser homem. Existem alguns símbolos que são mais patentes e primitivos. Quais são eles? O homem, do ponto de vista antropológico, é aquela criatura que é capaz de prover, proteger e procriar. Como assim, Jorge? Existem três símbolos que são intrínsecos ao homem. A capacidade de prover, a capacidade de proteger e a capacidade de procriar. Toda e qualquer mulher que olha para um homem, ela olha inconscientemente desejando isso. Presta atenção, eu estou falando de uma mulher, eu não estou falando de uma menina, de uma adolescente, porque ainda não há a elaboração concreta daquilo que se quer na vida. Mas uma mulher que está pronta a uma relação, sobretudo, uma relação duradoura, uma relação que vá durar, esta mulher, ela vai olhar para três símbolos. Inconscientemente. Capacidade do homem de prover, de proteger, capacidade do homem de procriar. E eu vou explicar isso aqui detalhadamente para vocês. Além disso, há alguns outros símbolos que são carregados nesse aspecto da masculinidade. Por exemplo, a capacidade do homem de seriedade, de presteza, de disposição. Tudo isso vai ser explicado num passo a passo neste módulo sobre masculinidade. E depois, com a minha digníssima esposa, nós vamos explicar para vocês um módulo aprimorado sobre feminilidade. Então, prestem bastante atenção. Vamos lá. Prover, proteger, procriar. Desses três símbolos vão nascer todos os outros símbolos masculinos que eu quero comentar com vocês. Prestem atenção. O que é prover? Prover é o símbolo, se você for lembrar, a humanidade ela sempre exigiu do homem este papel de trazer o provento para casa.
Pensa no homem das cavernas, vai. Pensa no homem na antiguidade, pensa no homem medieval. O homem sempre foi aquele ser capaz de sair, lutar, guerrear e trazer para casa o provento. É engraçado porque hoje em dia as pessoas elas têm um pensamento muito errado sobre a simbólica masculina. Inclusive com os movimentos feministas, o movimento do MGTOW, entre outras coisas. MGTOW, não sei nem pronunciar aquela coisa horrorosa. Enfim, por conta do advento desses movimentos, o que acontece? As pessoas têm aprendido a ter um pensamento absolutamente errado sobre a natureza masculina. E olhando para mulheres, no seguinte sentido, uma mulher que procura um homem capaz de prover é uma mulher interesseira. Vocês estão muito errados. Vocês estão completamente errados. É absolutamente normal e esperado que uma mulher procure um homem capaz de prover. É exatamente por isso que, dentre as muitas características de um homem, dentre as muitas características simbólicas de um homem, a primeira e mais importante é a capacidade do provento, é a capacidade de trabalhar. Um homem que não trabalha, um homem que não se gasta, um homem que não dá o couro em sacrifício e não chega cansado, suado, fadigado em casa, esse homem ele não carrega consigo um símbolo masculino. Isso aqui é interessantíssimo e eu preciso que vocês entendam o que eu estou falando. Mesmo que o cara tenha dinheiro, mesmo que o cara já tenha vários negócios, mesmo que o cara já, sei lá, seja investidor, enfim, fique aproveitando, a admiração feminina ela é diretamente proporcional à capacidade do homem de trabalhar, de sair do lar para ir retirar o provento para casa. Isso aqui não é uma questão de a gente gostar ou não. Não é uma questão da gente concordar ou não. Isso é um símbolo masculino. Sempre foi assim e sempre será. Você entende o que eu estou falando? Não é uma questão de eu falar assim, mas eu não gosto que seja assim, eu não queria que a mulher fosse assim, eu não queria que minha esposa fosse assim. Bom, tudo bem. Você pode querer o que você quiser. Mas a verdade é que estes símbolos existem. Eles existem desde que o mundo é mundo. Toda e qualquer mulher, quando ela percebe um homem que não trabalha, presta atenção, mesmo que seja um homem que ganha algum dinheiro, às vezes é um herdeiro, alguma coisa. Uma mulher de verdade, quando ela olha para um homem que não se gasta em serviço, ela vai perder a admiração. Por quê? Vocês vão se lembrar do que eu já ensinei para vocês. A admiração ou desejo, ele é fruto do nosso inconsciente. Ele é fruto do nosso imaginário. E o nosso imaginário ele é abastecido pelos símbolos. Logo, se aquele homem não carrega esse símbolo próprio de masculinidade, o que vai acontecer instantaneamente? Bom, a mulher vai perder a admiração. Vai perder o desejo. E é estranho porque vocês acabam se questionando, mas eu não sei porque a minha esposa perdeu a admiração em mim, eu não sei porque a minha namorada perdeu a admiração em mim, eu não sei porque minha noiva perdeu a admiração em mim. Pode prestar atenção. Dentre as principais causas, a principal está na incapacidade do trabalho. Uma mulher que chega do trabalho cansada, exausta, quebrada, e o homem está lá deitado no sofá curtindo a vida, essa mulher vai perder a admiração nele. Você pode ter certeza, essa mulher vai perder a admiração nele. Ainda que ele esteja ganhando algum dinheiro, ainda que talvez até ganhe mais do que ela vai chegar em casa mais cansada do que ele, ela vai olhar para ele e vai falar, poxa, tem alguma coisa de errado. E ela nem vai entender o porquê que é que ela começa a perder aquela admiração. É exatamente isso. É a perda do símbolo masculino. Além do símbolo do provento, existe outro símbolo masculino que é o símbolo do proteger. O homem é aquele que é capaz de defender o seu lar. De novo, pensa no homem das cavernas lá. A mulher engravida, ela não consegue mais subir em árvore para pegar fruta, correr atrás de animal para caçar. Ela precisa que o homem faça isso, que o homem corra atrás do animal, que o homem corra atrás da fruta, enfim, que o homem colha, que o homem traga o peixe para casa e possa prover aquela mulher. O outro símbolo, então, que é o símbolo da defesa. A mulher já não pode mais correr do leão. Ela precisa que um homem agora a defenda. Por quê? Porque ela está buchuda. Você entende que eu estou falando sobre símbolo antropológico? Sim ou não? A mulher já não consegue mais se defender sozinha. Jorge, mas você está falando da mulher das cavernas. Você quer comparar a mulher das cavernas com a mulher atual? É porque eu estou falando do ponto de vista simbólico. Simbologia é algo que dura, é algo que permanece, é algo que está patente à natureza. É próprio da natureza.
Essas coisas estão no nosso inconsciente e elas sempre vão existir ali. Você quer ver uma coisa interessante? Há entre o sexo feminino uma natural disposição a sentir algum desejo, sentir alguma admiração por homens fardados. Ah, mas por quê? Que coisa esquisita. Todo e qualquer círculo, em toda e qualquer cultura, sempre houve essa admiração feminina sobre o homem da guerra, o homem de farda, o homem de armadura. Por quê? Vocês sabem explicar? Uma admiração quase que inconsciente. Por quê? Porque o homem de farda, ele carrega em si mesmo, naturalmente, esse símbolo da defesa. Ele é capaz de defender. É a mesma coisa do homem forte. O homem que ele é mais encorpado, ele não é franzino. Ele não é aquele homem franzino, aquele homem fraquinho, aquele homem com um bracinho fino. Não estou falando que ele precisa ter um corpão definido, mas pelo menos ser grande. O cara que ele tem uma fortaleza exterior, ele intrinsecamente ele demonstra uma fortaleza interior. Isso gera admiração no sexo feminino. Isso é um símbolo próprio da masculinidade. O homem tem que ser capaz de defender. Você quer ver outra coisa que, mesmo que algumas mulheres sejam contra, gera uma certa admiração, um certo desejo, ainda que inconscientemente? A habilidade de lidar, por exemplo, com armas de fogo. É verdade. Ao longo da história, isso foi amplamente explorado por Hollywood, por exemplo. É o arquétipo do 007. O arquétipo do 007, ele descreve muito bem isso. O homem que se veste bem, que se cuida, um homem bonito, mas que ao mesmo tempo ele sabe defender-se. Sabe defender a dama, sabe defender a mulher. Sabe manusear uma arma de fogo, sabe travar uma boa briga. Entende o que eu estou falando? Isso gera naturalmente uma sensação de desejo. Isso é inconsciente. Inconsciente. Certo? Então, dentre os símbolos da masculinidade, o símbolo do prover, trabalhar. De novo, eu não estou falando sobre ganhar mais, eu estou falando sobre trabalhar por mais tempo, é ralar mais, é realmente mostrar-se que está se gastando mais. O símbolo do proteger, ser capaz de defender aquela mulher. Jorge, o que eu posso fazer para carregar em mim o símbolo de defesa? Ficar forte, fazer uma academia, comer mais, ganhar peso. Ganhar peso, é verdade. Ganhar algum peso, ganhar alguma fortaleza exterior. Praticar alguma luta. Manuseio de alguma arma de fogo, sei lá. Isso ajuda sim, com absoluta certeza. Prover, proteger e procriar. O que é o símbolo da procriação? É o homem que mostra ser capaz de ter relação. O homem ele precisa mostrar que ele tem desejo pelo sexo feminino. O homem que perde a capacidade de admirar uma mulher é um homem que automaticamente ele vai perder a admiração daquela mulher. Agora, prestem atenção, existe uma diferença muito grande, que agora eu vou começar a falar dos símbolos secundários. Eu estou falando para homens aqui. Mulheres, tampem os ouvidos ou saiam da sala, por gentileza. Existe uma diferença muito grande entre mostrar desejo, mostrar admiração e mendigar por isso. A coisa mais ridícula que a gente vê hoje em dia são homens absolutamente mendicantes. Há uma estrutura que eu acho absolutamente desnecessária e ridícula. Que é aquele homem que sai curtindo as fotos tudo das mulheres. Não só de uma, de várias. Fica curtindo foto de mulher de biquíni, fica curtindo... Cara, isso demonstra uma plena fraqueza, isso demonstra um sinal de infantilidade. Isso é uma das perversões do símbolo. Por quê? O homem que sai fazendo isso é um homem que não demonstra seriedade. É óbvio que a mulher vai olhar pra ele e vai sentir a sensação de que ela tá ao lado de um moleque. Porque é um homem que não demonstra seriedade com uma só mulher. Isso é próprio do adolescente. Do adolescente pervertido. Viciado em pornografia.
É a mesma coisa do homem que não é capaz de portar-se do ponto de vista de vestimenta. Mas Jorge, como assim? Até a vestimenta é importante? É óbvio que sim. A velha polêmica da bermuda. Homem pode ficar usando bermuda? Olha, depende. Ele é um cara que trabalha a sério? Trabalha muito. É um cara que se gasta em serviço pela sua família? É um cara forte? É um cara que impressiona? Um cara que tem uma voz firme? Um cara que age na realidade? Um cara que não... Presta atenção. É uma fala masculina que é absolutamente estruturante. É a famosa eu resolvo. O homem precisa ser capaz de dizer eu resolvo. O homem que fala, ai não sei, ai não dou conta, ai não consigo. Esse homem, ele, de alguma maneira, ele vai perder a admiração da sua parceira. Ele vai perder. Toda e qualquer mulher vai esperar de um homem a capacidade dele de dizer eu resolvo. E de fato ir lá e resolver. Ainda que ele não saiba como fazer. Ele vai lá e vai quebrar a cara 2, 3 vezes, mas ele vai resolver. Isso é próprio do homem. Isso é próprio do homem. Símbolos infantilizantes são terríveis. O que são símbolos que infantilizam um homem? Dei um exemplo aqui da vestimenta. A polêmica da bermuda. Ai, Jorge, por que eu não posso usar bermuda? Por que eu não posso ficar usando camiseta regata? Bom, você pode usar bermuda e regata quando você vai para academia, sem problema. É um dress code necessário. Agora, no dia a dia, no teu trabalho, na tua casa, para sair especialmente, para sair junto da tua esposa, da tua noiva, se você coloca uma bermuda, um chinelo e uma camiseta, a imagem clara que você passa é de que você é um menino, não que você é um homem. É necessário que você ainda se importe com essas coisas. Ah, mas o Ícaro usa bermuda, mas o Ítalo usa... É, sim, porque já são homens. Porque dentro do imaginário das esposas deles já ficou muitíssimo claro que eles são homens. Não é o seu caso, meu caro. Não é o seu caso. Entende uma coisa? Tanto para o imaginário feminino quanto para a percepção masculina, a mudança do homem ela começa de fora para dentro. A gente vai depois fazer um módulo com a Thaís sobre os símbolos femininos. A simbólica feminina ela é de dentro para fora. A simbólica masculina é de fora para dentro. Então o homem primeiro ele se porta como um homem para depois interiormente ele formar dentro de si essa disposição à masculinidade, à virilidade. A mulher é o símbolo contrário. Ela começa vivendo aquilo interiormente e aquilo vai se traduzindo de forma exterior. Na sua forma de andar, na sua forma de agir, na sua forma de vestir, na sua forma de falar, enfim. O homem ele começa disso do lado de fora. Então ele começa a se vestir de fato como um homem. É o famoso raspar a cabeça. Por que o homem tem que raspar a cabeça? Não estou falando que todo homem tem que ficar careca, não é isso. Mas pelo menos uma vez, 2 vezes na vida, se possível 1 vez, 2 vezes ao ano, hein? Você se livrar um pouco dessa vaidade esdrúxula e ridícula ao homem. O homem apegado a essa vaidade de detalhes, cabelo, barba na régua, isso de fato feminiliza o homem. Isso é um fato. Ah, Jorge, mas a minha esposa gosta. Ela gosta porque o intelecto dela capta isso e fala que é legal. Só que se você faz 2, 3, 10, 20, 30 vezes, ela inconsciente vai começar a perder admiração e sequer vai entender por que ela está perdendo. É sério. Acreditem, eu estudei muito tempo simbólica para entender essas coisas. E de novo, eu estou falando sobre coisas que são inconscientes, não são coisas que vocês param para pensar e entender, não. São símbolos inconscientes. Quantas e quantas vezes eu já não vi mulheres falando eu odeio cigarro, que não sei o quê. Tudo bem, mas aí o cara começa a se vestir bem, raspa o cabelo, deixa uma barba crescer e começa a fumar um charuto, ela começa a admirar aquilo e ela nem sabe por quê. E ela nem entende por quê. Porque inclusive o tabaco causa um certo símbolo de irascibilidade. Todos os símbolos masculinos, eles giram em torno de Ares. Marte, deus da guerra. Marte é aquele que gera o provento, capacidade de prover, capacidade de proteger, deus da guerra. Capacidade de procriar. Marte é quem toma Afrodite. Toma Afrodite à força das mãos de Apolo. Apolo era o par de Afrodite, a deusa da beleza, a deusa da feminilidade, a deusa da sexualidade.
Apolo era o deus do sol. E Marte é aquele que a retira dali. Marte toma Afrodite para si. Ares toma Afrodite para si, por quê? Porque ele tinha em si essa virilidade, essa capacidade da guerra. Essa capacidade da guerra, e aquilo agrada a Afrodite. Ela se encanta por aquela capacidade dele de ser homem. É sobre isso que eu estou falando. Os gregos já entendiam isso. Todos os gregos já entendiam isso. Era muito comum entre os gregos, por exemplo, entre os espartanos, quando eles iam passar sobre um... Inclusive é um desafio que eu gosto muito de fazer, que alguns já participaram. Os espartanos, quando eles iam participar da escola de aperfeiçoamento espartana, que era a escola de amadurecimento para se tornar um homem, o primeiro passo era raspar o cabelo. Era o primeiro passo. Todos os meninos precisavam raspar o cabelo, como uma forma de retirar deles a vaidade, para que eles aprendessem de fato a serem homens. Então eles precisavam raspar o cabelo. Entende? Barba é outro símbolo masculino próprio. É óbvio que é símbolo masculino próprio. Você não vê mulheres barbadas por aí. A barba, ela identifica no homem essa possibilidade da defesa. Um certo tom rústico. Entende isso ou não? É. Parem com essa história de ficar cheio de delicadezas demais. O homem precisa ter uma pele mais grossa. Precisa ter. Ele precisa ter um pouco de pelo. Vocês depilando tudo, depilando axila, depilando virilha, depilando perna. Claro, às vezes tem uma razão esportiva, não tô falando disso. O cara faz um fisiculturismo, faz natação, sei lá, beleza, aí tudo bem. O esporte, ele é virilizante de alguma maneira. O problema é aquele cara que já é magricelo. Já não botou o shape. A barba tem um fiapo ou outro, ele prefere deixar aquela carinha de bebê. Aquele cabelinho compridinho, alisadinho, na cera. Na cera, não sei nem se é com cera que faz isso. Com luzes. E aí ele vai e resolve depilar as axilas. Meu cara, deixa eu falar uma coisa. A sua esposa vai começar a perder a admiração. Ah, Jorge, você tá falando besteira, você tá falando asneira. Presta atenção. Tem 10 anos que eu vejo isso acontecer no consultório. Eu me lembro de uma paciente minha, muito séria, e ela falou exatamente isso pra mim. Ela falou, Jorge, eu tô preocupada. Falei, por quê? Qual que é o problema? Ela falou assim, meu marido é muito menino. Ele tem um jeito de menino demais. Eu chego em casa do trabalho e tá jogando videogame. Ele tá estirado no sofá, ele é magricelo, tem um bracinho fino, não sei o quê. E esses dias eu me peguei e cometi um pecado gravíssimo. Eu falei, o que você fez? Eu me peguei olhando, olha isso, o que ela falou? Eu me peguei olhando pro gerente da fazenda, que a gente é dono e tal. E o gerente é por quê? Porque ele tem jeito de homem. Tem uma barba, tem um braço forte, gasto pelo trabalho, pelo tempo. E ela fala, como que eu sou capaz de fazer isso com meu marido? Eu não sei de onde é que veio aquele desejo interior. De novo, o desejo, ele é inconsciente. Inconsciente. Vocês entendem que eu tô falando isso? A gente não decide quem a gente vai desejar. Tem gente que começa a rasgar as vestes, ficam desesperadas quando eu falo que o desejo é inconsciente. Ou seja, o teu marido, se ele passar por uma mulher na rua e aquela mulher carregar símbolos de feminilidade autêntico, curvas, doçura no movimento, doçura na forma de falar, um cabelo esvoaçante, símbolos que são próprios da mulher, o que vai acontecer? Ele vai sentir desejo. Não, Jorge, o meu marido não. Qualquer homem, o desejo é inconsciente. O que nós podemos fazer, obviamente, e é uma disposição necessária, tanto ao homem quanto à mulher, é tentar não olhar. É não alimentar esse desejo. Isso é fruto do nosso consciente, da nossa vontade, do nosso intelecto. Agora, o primeiro olhar, aquele olhar desejoso, passa uma mulher, você olha e fala, opa, essa primeira percepção, ela é inconsciente. Você pode rasgar as vestes, falar, não, e o meu marido não faz isso, a minha esposa não faz isso. Sinto muito, meu caro, mas essa é a realidade humana. Não sei se te contaram essa parte, mas é assim que acontece. Esse desejo ele é inconsciente mesmo. Tem muitos homens que às vezes falam assim, minha esposa perdeu a vontade em mim, ela não... Bom, mas óbvio, você se tornou um moleque, um menino. A sua mulher olha pra você e você não tem jeito de homem. Não tem fala de homem.
Não tem postura de homem, aquela postura embotada. Aquela postura coitadinha. É aquele menino que chega e fala: oi, tudo bem? Engraçadinho. E faz uma piadinha com todo mundo e gosta de ficar cutucando. Não. É necessário que você saiba ter essa postura masculina. A masculinidade, a virilidade, ela começa com esses símbolos exteriores para que a gente possa construir essa fortaleza interior. A gente vai chegar lá, calma. Porque o que de fato importa é essa masculinidade interior, essa masculinidade real. Mas eu estou falando sobre essas partes superficiais primeiro, por quê? Porque elas são necessárias. Porque elas são absolutamente necessárias. Estou falando sobre a parte baixa do ser humano ainda. Sobre a natureza corpórea. Vocês entenderam? Então, do ponto de vista do corpo, naquilo que é mais baixo no ser humano, o que eu preciso para de fato ser mais homem? Bom, o que eu preciso para de fato ser mais homem? Ser capaz de prover, proteger e procriar. Ter uma postura masculina, vestir-se como um homem, portar-se como um homem, falar como um homem. Uma pele mais grossa, uma barba. Ah, Jorge, a minha barba é falhada. Usa um minoxidil, larga de treta. Aí não posso usar barba no trabalho. Tá bom, não usa, não tem problema. Não é imprescindível. Então você vai utilizar-se de outras técnicas. Colocar uma roupa adequada. Parar de usar bermuda, parar de ficar usando chinelo. Parar de ficar usando estampa de super-herói. Esses dias teve uma seguidora, psicóloga inclusive, que ela disse assim: eu não aguento mais ver o meu marido com camisa de anime, com camisa de super-herói. A mulher, ela quer olhar para um homem e ver um 007, ela quer olhar para um homem e ver um lenhador, ela quer olhar para o homem e ver um homem. Ela não quer ver um menino. E é sobretudo um ato de amor você saber oferecer isso. Jorge, eu discordo, eu não quero saber disso. Não, tá bom, tudo bem. Você arque com as consequências da perda da admiração da sua esposa. Eu estou te explicando por que é que ela não quer mais ir pra cama com você. Eu estou te dando passo a passo para sua vida sexual melhorar. Mas é uma opção sua não querer. Beleza? Dito isso, vamos passar às inclinações da alma agora. Eu falei sobre os símbolos do corpo, são aquilo mais baixo. Ou seja, os símbolos do corpo estão na minha forma de me portar, na minha forma de falar, no símbolo do trabalho, no símbolo do proteger, ficar forte, no símbolo do procriar, que é a capacidade do homem de olhar com desejo para uma mulher. Não aquele olhar vergonhoso. O homem é aquele que mira o olhar e fixa o olhar. Um homem que deseja uma mulher, ele precisa olhar e continuar olhando. Ele precisa mirar o olhar como um... Vou usar uma palavra ridícula, mas vocês vão entender, como um caçador. É mais ou menos isso mesmo, né? Simbólico é isso. Beleza? Agora, os símbolos interiores. Esses são mais importantes. Esses são mais importantes do que os símbolos exteriores. Os símbolos exteriores são secundários. Ou seja, se você tem os símbolos interiores bem construídos, os símbolos exteriores, eles não são tão importantes assim mais. Mas, para quem está começando agora, para quem quer de fato resgatar um casamento, para quem quer gerar uma nova admiração na esposa, para quem quer recuperar a forma dela de olhar para você, você precisa desses símbolos exteriores. Como é que são os símbolos interiores? Os símbolos exteriores é aquilo que faz a edificação do homem. Como assim? Não entendi, Jorge. Os símbolos interiores é aquilo que faz com que a mulher se sinta, novamente, provida, protegida e procriar. Prover, proteger e procriar. Só que agora, num sentido mais profundo desses símbolos. No sentido do prover. O homem não é só aquele que leva dinheiro para casa. Tem muito homem aí que trabalha e leva dinheiro para casa, mas não tem admiração da esposa. Por quê? Porque ele leva dinheiro para casa, mas quem manda é ele. Ele leva dinheiro para casa, mas ele tem que dar uma mesadinha para a esposa dele. Ele leva dinheiro para casa. Isso não é ser homem. No aspecto do prover, o homem é aquele que pensa em si mesmo por último. O símbolo masculino, real, interior, aquele que realmente muda a percepção dele de ver as coisas e muda a percepção da mulher dele de ver as coisas, não só da mulher, de todas as pessoas que estão ao redor dele. É esse símbolo da capacidade de gastar-se. É o servir autêntico. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja
e deu a vida por ela e se entregou por ela. Esse é o símbolo masculino. O símbolo de Cristo. O símbolo daquele que se dá, daquele que se doa em absoluto, seja o quanto for necessário. Se alguém tiver que ralar, serei eu. Isso é o homem. Se alguém tiver que pagar o preço, que seja eu. Se alguém tiver que ir para o matadouro, eu vou primeiro. Se alguém tiver que enfrentar a intempérie, a tempestade, eu vou na frente. É absolutamente ridículo quando a gente vê, por exemplo, eu lembro um relato de uma paciente minha, foi interessante, ela era juntada, namorada, noiva de um delegado de polícia. E certa vez, eles estavam em casa e escutaram um barulho, alguma coisa assim lá embaixo. E aí ele falou pra ela, virou pra ele e falou assim, vai lá ver o que que é. Na hora ela olhou pra ele e ela perdeu toda a admiração que ela tinha, aquela falsa admiração. Ela tinha uma percepção dele que caiu por terra naquele exato momento. Falou, caramba, mas um delegado de polícia, um homem sério, que não sei o que. Aconteceu um barulho e ele olhou pra ela e falou, vai lá ver o que que é. Ela olhou pra aquilo e falou, meu Deus, eu tô juntada com um menino. Não é um homem. O homem é aquele que se entrega por sua esposa, que se entrega por sua família, que se entrega pelos seus, que se dá em sacrifício, que dá o couro em sacrifício. A gente precisa resgatar esse símbolo de Cristo no homem. Homens, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O homem é aquele que se entrega totalmente, sem ressalvas e sem receio. O homem que pensa primeiro nele e depois na sua esposa e nos seus filhos não é um homem. Meu caro, se você é esse tipo de homem, deixa eu te falar uma coisa, você ainda é um moleque. Eu preciso ser verdadeiro e autêntico contigo. Não concordo, beleza. Problema seu se você não concorda. Mas quem vai perder a admiração em você é a sua esposa. Quem vai perder o desejo de ir pra cama contigo é a tua mulher. Pode ter certeza disso. Certeza absoluta. Agora, se pra você isso não é importante, novamente, problema teu. Mas um homem que fica pensando em si mesmo, que preza pela própria segurança primeiro, antes dos filhos ou da esposa, desculpa, mas você serve pra quê então? O homem é aquele que nunca se prioriza. Ele se oferece pelos outros, se oferece pelos seus. Isso é um homem. Tá entendendo? Outro símbolo interior importante, ainda dentro do prover, é o homem é aquele que provê a espiritualidade da família. O homem de verdade é aquele que chama a sua família à fé. O homem é aquele que fala, hoje nós vamos à igreja. O homem é aquele que fala, hoje nós vamos rezar o terço. O homem é aquele que fala, hoje nós vamos rezar em família antes de almoçar. Nós vamos pedir a bênção de Deus para o alimento. O homem é aquele que puxa. Há um filme, eu queria muito que vocês assistissem. Homens. Mulheres não. Vai ficar encantando o imaginário de vocês. Assistam um filme Sniper americano. Nesse filme, há algumas cenas que eu acho importantes. A primeira delas é uma cena fundamental, que é a cena do pai de família. Claro que há uma certa grosseria ali em algum grau, um pouco de exagero, mas é um pai de família que leva a família à igreja, que senta com a família para almoçar, que exige dos filhos que eles estejam ali. Uma certa seriedade diante do compromisso da vida. Isso é uma postura masculina. É um homem que pergunta ao filho mais velho se ele protegeu ao filho mais novo. E quando o filho diz proteger, ele diz muito bem. A nossa cultura de hoje, isso seria absolutamente inaceitável. Que absurdo, um pai falando que o menino fez bem em agredir o coleguinha da escola que estava batendo no filho mais novo. É um absurdo. O pai fez um papel de pai.
Por quê? Porque eles vão enfrentar essas brigas ao longo da vida. E eles precisam estar prontos para isso. Assistam esse filme, Sniper Americano. Esse filme carrega vários símbolos masculinos necessários. Um homem capaz de defender a sua família. Um homem capaz de defender os seus amigos. Um homem capaz de defender o seu país. Um homem que não se prioriza, um homem que deixa os outros em prioridade. A esposa é prioridade, os filhos são prioridade, a nação é prioridade, os amigos são prioridade. Ele não é prioridade. Certo? Dentro dessa capacidade de prover, é necessário que o homem seja capaz de prover a fé da família. Dentro da capacidade de proteger, já essa proteção, esse símbolo interior mais forte, o homem é aquele que protege a moral de sua casa. O homem é aquele que protege a moral de sua casa. E presta atenção, a defesa moral, ela é sempre uma defesa amorosa. Um homem que fala com brutalidade com os seus, ele não é um homem, ele é um tirano. Ele é um covarde. Um homem não levanta a voz à sua esposa ou aos seus filhos. Esse homem que faz isso, ele já perdeu a capacidade de ser homem. Se você fala brigando, gritando, tentando impor-se pelo tamanho, tenha certeza absoluta, sua família já perdeu toda a admiração. Existe uma diferença gigantesca entre autoridade e autoritarismo. A autoridade, ela é gerada pelo exemplo. Você quer que a sua família reze com você todos os dias à mesa? Todos os dias você, seriamente, sente-se à mesa e faça a sua oração. E chama a sua família. Vamos rezar? Vamos rezar? E você faça a sua oração. No começo eles não vão dar muita atenção, talvez. Mas há uma disposição amorosa. O homem é aquele que defende a moral de sua casa sempre de forma ordenada e amorosa. Nunca, absolutamente nunca de forma impositiva. Se você tentar impor aos seus alguma coisa, já não é homem já. É um menino. Um homem, ele dá a métrica. Ele primeiro faz em si mesmo, para que o exemplo dele contamine os outros. Para que o exemplo dele mova os outros. Meu filho, o mais novo, Francisco, ele tem 3 anos. E é um moleque que gosta de exercício, um moleque que gosta de correr, que gosta de pegar peso, um moleque que gosta de subir nas coisas. E ao mesmo tempo um moleque extremamente educado, sorridente. Por quê? Porque ele olha o pai, ele olha o homem, o exemplo de masculinidade. Esses dias a mãe dele foi entrar com algumas compras, eu não estava em casa. A mãe dele foi entrar com algumas compras, algumas sacolas, ele correu lá e pegou as sacolas da mão dela. Ele tem 3 anos de idade. E ele disse, não, eu levo. E a Thaís falou, meu filho, não precisa. Ele falou, precisa. Eu falei, mas tá pesado. Ele falou, mas eu sou homem. O homem, ele ensina pelo exemplo. Não pelo grito. Não pela força. A força, ela é para dentro. A força do homem, ela precisa ser estruturante. E não como instrumento de imposição. Se o homem se utiliza da sua força para impor as coisas, ele não está defendendo a moral. Ele está sendo imoral. Ele está sendo autoritário. Ele não está agindo com autoridade. A autoridade não está intrínseca a ele. Ele ainda não tem o respeito da sua família, ele não tem o respeito dos seus pares. Não tem. Não tem. Ainda não é um homem. O homem, ele tem que ser capaz de procriar. Em que sentido? Procriar no sentido de fato ter mesmo filhos.
É absolutamente coerente uma mulher que não queira ter filhos. Desculpem a minha sinceridade agora. É extremamente coerente uma mulher não querer ter filhos. Porque as dores do parto, as dores da gestação, a abdicação que a mulher precisa fazer, a doação dela, são absolutamente difíceis mesmo. Depois o puerpério, a amamentação, privação de sono. É absolutamente notável que uma mulher tenha receio de ser mãe, mas não faz nenhum sentido um homem que tenha receio de ser pai. Por que não? Porque o pai é aquele que dá tudo em sacrifício. Um homem que tem receio de ser pai, ele tem receio de se sacrificar. Não, Jorge, não é isso. É porque a minha situação financeira não é boa igual a sua. É porque a minha situação financeira está apertada. Trabalha mais. Não, é porque é difícil, é porque o quê? A verdade é que a maioria dos homens não querem ser pais porque não querem perder os próprios luxos. E aí você não entende por que a sua mulher não quer ir para a cama contigo. Você não entende por que a sua mulher perdeu a admiração em você. Você não entende por que os seus filhos preferem olhar para os coleguinhas, preferem olhar para o tio do judô, por que os seus filhos preferem olhar para um amigo, enfim, do que olhar para o teu exemplo de pai. Mas é muito simples de explicar isso. Porque você tem perdido a sua capacidade de defender a sua família, de honrar a sua família, de querer ter filhos, de fazer aquilo que for necessário. O homem está pronto sempre ao sacrifício, pronto ao sacrifício. O homem é aquele que anseia pelo sacrifício. Tem um outro filme que eu gosto muito, também gostaria que vocês assistissem para elaborar melhor o imaginário de vocês. Aquele filme 300, de Esparta. Esse filme retrata o rei Leônidas. Há um traço maravilhoso naquele rei. Por quê? Porque, sendo rei, ele trata a todos os outros com seriedade, hombridade, uma voz firme, aquele que manda, aquele que luta diretamente contra aquilo que é imoral. Ele luta contra a fraqueza, ele luta contra a soberba, ele luta contra a desonestidade, a mediocridade. Mas há um traço interessante. Percebam no Rei Leônidas, quando vocês forem assistir esse filme, a forma como ele trata ao filho. Ele não se faz de coitadinho diante do filho. A coisa mais ridícula do mundo é um homem se fazendo de coitadinho diante dos filhos. O homem não se faz de coitadinho diante dos filhos. O homem mostra que há uma fortaleza para onde eles podem recorrer sempre. Isso é ser homem. O homem é aquele que é forte para que a sua família... Vou falar uma frase, São José Maria. O homem é aquele que é o chão sobre o qual os seus vão pisar. Isso é um homem. O homem é um chão firme sobre o qual a sua família, a sua esposa e os seus filhos vão pisar. O homem é aquele que a esposa ela não tem receios, ela não tem medo. O homem de verdade, o verdadeiro homem, é aquele que a esposa ela se apoia cegamente nele. Porque ela sabe onde ela está pisando. Ela sabe que ele será a fortaleza necessária para ela e para os filhos. A gente precisa resgatar este homem. A nossa geração é, sem dúvida alguma, a geração mais fraca até hoje. Na história da humanidade. A geração mais fraca. A geração mais medíocre, mais baixa. A geração mais mimizenta, mais autorreferente. Homens indispostos à responsabilidade, homens que fogem do dever o tempo todo. Um homem que foge do dever é um homem que foge de ser homem. É um moleque ainda, é uma criança, é um menino. Um homem se dá em sacrifício, custe o que custar. Ele se dá em sacrifício. Isso é um homem. Esse é um homem admirável. Sempre conto um exemplo de masculinidade
de uma seguidora. Essa seguidora, ela é uma paciente minha, que eu gosto muito. E essa seguidora, num dado momento, ela me contou a história do pai dela. Eu queria contar pra vocês a história do pai dela. Eu queria que isso ficasse registrado aqui nesse módulo sobre masculinidade, porque eu acho que este homem, ele carregou em si mesmo esses símbolos verdadeiros de masculinidade. E agora eu tô falando dos símbolos interiores, esses símbolos maiores, não aqueles símbolos exteriores. Eu quero falar desses símbolos interiores, dos principais mesmo. Desses símbolos da alma. Já falamos sobre os símbolos mais exteriores, que é aquilo que a gente vai começar neles. Raspar o cabelo, deixar uma barba, tentar cultivar uma barba. Não ter essa vaidade fresca. Ai, vou fazer a sobrancelha, vou rapar a axila. Tá, para. Vai ficar forte, vai ficar grande. Vai comer igual um cavalo e fazer academia, vai puxar ferro. Ai, Jorge, é porque eu prefiro um beach tênis. Tá. Entendi. Deixa eu te contar a história desse homem. Esse homem se chama Seu Expedito. Seu Expedito, a história dele foi o seguinte. Essa seguidora, minha aluna e minha paciente, num dado momento me mandou uma mensagem, falou: Jorge, eu queria contar a história do meu pai. Eu falei: pois conte, deixe-me saber como é que é Seu Expedito. E ela me disse: o meu pai, ele foi pai de 4 filhos, se não me engano. Meu pai, ao longo da vida, ele nunca reclamou. Bom, já temos um símbolo masculino aí. Eu nunca vi meu pai reclamar de nada, Jorge. Nunca vi meu pai reclamar. Um homem que reclama, ele é um homem que perde a admiração dos seus pares, da sua família, da sua esposa. Poxa, Jorge, não posso reclamar nunca. Para quem que eu vou chorar meus problemas? Escolha um bom amigo. Escolha um bom psicólogo. Escolha um bom diretor espiritual. Para que você possa chorar as mágoas. Mas não fica reclamando para tua esposa. Um homem que fica chorando as pitangas para a esposa, ele se torna fraco. A esposa começa a entrar em desespero. Ela fala: meu Deus, a fortaleza sobre a qual eu preciso me segurar está caindo, está ruindo. Um dos grandes problemas no casamento é o homem está com problemas financeiros. E o que acontece? Ao invés dele chegar em casa e falar: não, amor, tá tudo bem. Tem alguns problemas acontecendo, mas eu vou superar. A mulher nutre admiração por aquilo e cuida dele. Isso é o que deveria acontecer. É o que acontece? Não. Ele tem um problema financeiro, ele chega reclamando e jogando a culpa em cima da mulher. Tá gastando demais, que não sei o que, você tem que parar de gastar, não sei o que, e fica choramingando e reclamando dos gastos, reclamando que ele não tá ganhando dinheiro, reclamando do patrão, reclamando de tudo. O que acontece? A admiração da mulher vai pro espaço. Ao invés dela enxergar um homem, ela enxerga um menino. E aí o casamento desanda. Essa seguidora minha disse: meu pai nunca reclamou, Jorge. Eu nunca vi meu pai reclamando. Nunca. Ao contrário. Sempre que nós perguntávamos: pai, tá tudo bem? Ele dizia: tá. Mas o senhor não tá com a cara boa. Não, mas são problemas que eu vou resolver. Isso é um homem. Ela dizia que Seu Expedito, ele sempre mostrava admiração pela mulher dele. Tá aí mais um traço masculino, próprio. Saber mostrar admiração diária pela própria esposa. Um homem é aquele que elogia a sua esposa frequentemente. Um homem é aquele que a admira. Um homem é aquele que a elogia. Um homem é aquele que olha para ela. Numa multidão de mulheres, ele olha para sua mulher. Isso é um homem. Um homem que fica escapando o olhar para as outras mulheres e acha que isso é coisa de homem. Desculpa, deixa eu te corrigir essa frase sua. Não, mas isso é coisa de homem. Todo homem faz, ficar olhando para outras mulheres, ficar curtindo foto de mulher, ficar... Isso não é coisa de homem, não. Isso é coisa de moleque. De menino, adolescente. Isso não é coisa de homem, não. Homem não faz isso não, meu cara. Me permita corrigir a tua frase. Te ensinaram errado. Meu pai nunca reclamou, Jorge. Meu pai nunca reclamou de nada. Pelo contrário, ele sempre chegava e ficava admirado com a minha mãe, cuidava dela, elogiava a minha mãe. Brincava um pouco com os filhos, estava ali presente. Não era aquele pai que ficava sempre presente. Pelo contrário, ele estava sempre trabalhando, sempre ralando. Nós víamos nosso pai até pouco às vezes. Mas quando nós víamos, ele brincava um pouco com a gente e nós ficávamos admirados.
do quanto meu pai se dedicava. O pai não é aquele que é amiguinho dos filhos, pelo contrário. Ele pode ser amigo, sim. Mas, sobretudo, ele carrega consigo a responsabilidade. O pai é aquele que fala, tá, agora chega. O pai precisa trabalhar. Tá, agora já deu. O papai precisa cumprir com as obrigações dele. É nesse momento onde a tua filha, onde o teu filho olha pra você e fala, caramba, ali tem um homem. Isso é ser homem. Entenderam isso ou não? Meu pai não reclamava, Jorge. Cuidava da minha mãe, cuidava da gente. Nunca reclamava de nada, acordava cedo para ir trabalhar. E ela me contou que o seu Expedito, ele era um homem de fé, sobretudo. Todas as terças-feiras, ele saía para rezar o terço na casa de alguém que precisava. E às quartas-feiras ele distribuía cestas básicas para quem precisava. Era um homem que estava sempre na missa do domingo, sentava-se à frente e ficava em silêncio, sério. Era um homem que sabia entregar uma seriedade diante daquilo que era importante. Tem alguns homens que são dados à piada, gostam de ficar fazendo piada o tempo todo, gostam de ficar fazendo gracinha o tempo todo. Tudo bem, eu entendo. Às vezes faz parte, somente os sanguíneos. Mas tomem cuidado para vocês não serem o bobo da corte. A esposa espera mais de você, os seus filhos esperam mais de você. E ela dizia o seguinte, meu pai era esse homem que cuidava de tudo. Tudo que acontecia as pessoas diziam, procura seu Expedito, ele vai resolver. E resolvia mesmo. Há uma frase interessante do Peterson, Jordan Peterson, que ele diz o seguinte, um verdadeiro homem é aquele que todos irão procurar no velório do próprio pai. Todos irão se fortalecer no velório do próprio pai. Eu sei que vários acompanharam isso, né? O pai do Dr. Ítalo, meu amigo. Dr. Cláudio, ele foi brutalmente assassinado. E eu tô falando desse caso porque foi um caso que ficou popular na mídia. E Dr. Ítalo, ele perdeu o pai de forma extremamente cruel. A primeira atitude dele foi ficar ao lado do pai, o pai estirado no chão. Ele foi ao lado do pai, rezou ao lado do corpo do pai dele. E ficou ali sério. Sem choramingos, sem vitimismo, sem gritaria, não, sério, compenetrado, rezando pela alma do pai. Foi ele quem saiu e resolveu todos os trâmites, na polícia, no IML, enfim, com seriedade. Ainda naquele dia ele volta e cumpre com o trabalho dele. Ele estava no meio de um lançamento. Vários acompanharam aquela live. Ele cumpre com o trabalho dele, com o dever dele. No dia seguinte, ele vela o pai dele. Eu estava lá. E era interessante porque todas as pessoas se ancoravam nele. A esposa chorava, os filhos choravam, a irmã chorava muito, a mãe dele chorava muito. Todas as pessoas ao redor extremamente emocionadas, muitas pessoas indignadas com o que havia acontecido, mas ele estava ali, como uma coluna impenetrável, firme, sólido, pronto, disposto. O chão sobre o qual qualquer um ali, naquele momento, podia pisar. Ele era o consolo aos outros. Isso é ser homem. Isso é ser homem. Isso é ser homem. O seu Expedito era esse homem. Um homem é aquele com o qual as pessoas podem contar. Isso não interessa se você tem 15, se você tem 20, se você tem 40, se você tem 60, se você tem 90 anos de idade. O homem é aquele com o qual nós podemos contar. Isso é um homem. Se as pessoas não podem contar com você, se você leva mais problema do que solução, meu caro, você não é um homem. Você é um moleque. Você ainda é um menino, você não cresceu. Você não amadureceu. Ainda te falta essa força estruturante própria do homem. E essa paciente me conta como é que foi o final da vida do seu Expedito. Isso me tocou muito. Eu queria compartilhar com vocês.
Ela me disse o seguinte: Jorge, meu pai pegou Covid. Primeiro que nós demoramos muito a descobrir que ele estava doente porque ele não reclamava. Tossia, tinha um pouco de falta de ar, mas estava ali firme. Até que aquilo ficou muito grave e a gente resolveu levar ele no hospital. Ele ficou no hospital alguns dias e então nós percebemos, sem reclamar nunca, sem reclamar de absolutamente nada. Então nós percebemos que ele estava piorando e o médico veio e disse: nós teremos que levar o seu pai para a UTI. E lá na UTI nós vamos ter que entubar seu pai. Naquela época já estava muito corrente a ideia de que se fosse entubado dificilmente sairia. Então aquela filha, e mesmo ele, o seu Expedito, sabia que a chance dele não sobreviver era muito alta. Muito, muito, muito alta. A filha então chega para o pai e diz: pai, eles vão te levar para a UTI. E o senhor vai ter que ser entubado. Existe a chance de o senhor não voltar. O seu Expedito então olha para a filha dele e diz: filha, eu preciso que você faça algumas coisas para mim. Ela diz: claro, pai, o que você precisa? Pega a minha carteira. Lá dentro tem um dinheiro. Você vai pegar esse dinheiro e vai pagar o açougue, porque eu estou devendo o açougue ainda. Era a última dívida dele. Você vai pegar o meu dinheiro e vai pagar o açougue. Depois você vai pegar o dinheiro que sobrar, você vai levar para a igreja, porque hoje é dia do dízimo. Olha a atenção desse homem. Olha a atenção desse homem. Você vai pagar o açougue e vai levar o restante do dinheiro para o dízimo, porque hoje é dia do dízimo. E eu quero que você me faça um último favor. Diga à sua mãe que eu a amo. Essas foram as últimas palavras do seu Expedito. Fico imaginando aquela frase de São Paulo: combati o bom combate, trilhei o caminho, guardei a fé. Ele foi um homem até o final. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Ele não deixou nenhuma ponta solta. Ele sempre foi a solução. Ele sempre foi o chão firme. Seu Expedito então é internado na UTI, é entubado, morre 4 dias depois. E essa aluna minha disse que quando eles foram até a funerária, e eu não sei se vocês sabem, mas planos funerários são extremamente caros. Eles já foram sem saber como é que eles lidariam com aquilo. Quando eles chegaram lá, fizeram todos os trâmites lá e perguntaram, né, ao dono da funerária: e aí, quanto que a gente te deve? E o dono da funerária disse a eles: vocês não nos devem nada. Em vida seu pai fez tanta caridade, ele ajudou tanta gente, ele pagou vários planos funerários para quem não podia pagar. Ele ajudou várias pessoas. A família dele não tinha ideia do que ele fazia. Eles não tinham ideia que ele estava fazendo aquilo. Aquele dono de funerária se emocionou e disse: vocês não nos devem nada. Vocês não nos devem nada. Ela recebeu essa mesma fala do dono do mercado, do dono do açougue, do pároco, do padre. Todos disseram a mesma coisa: filha, não te preocupa. O teu pai deixou tudo pronto. O teu pai fez tudo o que era preciso. O teu pai ajudou muita gente. O teu pai era aquele que resolvia a vida das pessoas. O teu pai era aquele com quem a gente podia contar sempre. Todo mundo podia contar com teu pai. E nem a família dele sabia disso. O homem é aquele que é homem em silêncio. Ele não precisa de aplauso. Isso é um homem. Alguns de vocês vão cagar porque eu estou falando. E honestamente falando, eu tenho pena das vossas esposas e dos seus filhos. Porque, de novo, nós estamos vivendo a geração mais fraca que já houve de homens na história. Homens medrosos, medrosos diante da vida.
Homens fracos, incapazes, autoritários, arrogantes, soberbos. Homens indispostos ao amor. Incapazes da fortaleza. Incapazes de uma coisa fundamental a um homem, chamada virtude da magnanimidade. Sabe o que é magnanimidade? É a virtude que diz ao homem que ele pode ser grande, que ele de fato pode ser rei. Isso é a virtude da magnanimidade. O rei não é aquele que é servido, o rei é aquele que a todos serviu. O rei dos reis foi coroado de espinhos, foi vestido com manto púrpura sobre as chagas no corpo. O rei dos reis foi crucificado. O rei dos reis serviu a todos e deixou clara a missão dele. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, para me entregar. Um homem de verdade é aquele que está pronto à possibilidade de ser rei. Ao símbolo concreto do leão, daquele que se doa, daquele que é forte e ao mesmo tempo amoroso. Daquele que, como o rei Leônidas, daquele que é forte diante dos persas, que ruge como um leão, mas diante da sua esposa, olha com doçura, olha com amor, olha com paixão, olha com condescendência, olha com gentileza. Assistam esse filme 300. Olha o olhar daquele homem para a esposa dele. Olha a gentileza daquele homem com o filho. Uma seriedade. E ao mesmo tempo, parece que é uma amizade, mas é mais do que isso. Ele ainda cultiva uma autoridade sobre o filho. Sobre o filho. O homem é aquele que ensina lições de honra. O homem é aquele que ensina lições de dever. O homem é aquele que ensina lições de propósito. É aquele que assume a família dele e dá o couro em sacrifício. Isso é ser um homem. Ser um homem é ser aquilo que o seu Expedito foi. Um bom homem. Não um bonzinho. Esse homem bonzinho desgraçou a nossa geração. O homem bonzinho, o homem gentilzinho, bobinho, fraquinho. Não. O homem ele precisa ser bom. Bom. Firme diante do mal. Gentil diante do bem. Sobretudo, capaz de amar a sua esposa. Capaz de amar a sua mulher. Capaz de se doar por ela. Como Cristo se entregou pela igreja. Sejam homens. Estovir. É uma frase em latim que quer dizer seja homem. Estovir. Seja homem. Até mais.